O Salmo 37 é um salmo de Davi, que nos ensina a confiar em Deus e a fazer o bem, mesmo quando vemos os ímpios prosperarem e os justos sofrerem. Davi nos mostra que Deus tem um plano para os seus filhos, e que eles receberão a terra por herança, enquanto os ímpios serão destruídos. Neste devocional, vamos refletir sobre alguns versículos do Salmo 37. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Salmo 37, 3. O primeiro conselho que Davi nos dá é confiar no Senhor e fazer o bem. Isso significa que devemos depositar toda a nossa esperança em Deus, e não nos bens materiais, no sucesso humano ou na opinião dos outros. Também significa que devemos obedecer aos mandamentos de Deus, e praticar a justiça, a bondade e o amor ao próximo. Quando confiamos em Deus e fazemos o bem, Ele nos promete duas bênçãos: habitar na terra e ser alimentados. Ser alimentado significa ter as nossas necessidades básicas supridas, e também ter satisfação e alegria na alma. Essas promessas se cumprem tanto nesta vida quanto na eternidade. Deus nos dá graça e provisão para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, e nos garante um lar celestial, onde não haverá mais dor, nem choro, nem morte. Apocalipse 21, 4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Salmo 37, 4. O segundo conselho que Davi nos dá é deleitar-nos no Senhor. Isso significa que devemos ter prazer em conhecer a Deus, em adorá-lo, em servir-lhe e em cumprir a sua vontade. Deus deve ser o nosso maior tesouro, o nosso maior amor e o nosso maior propósito. Quando nos deleitamos no Senhor, Ele nos promete conceder os desejos do nosso coração. Isso não significa que Deus vai realizar todos os nossos caprichos ou ambições egoístas, mas sim que Ele vai alinhar os nossos desejos aos dele. Deus sabe o que é melhor para nós, e Ele quer nos abençoar com coisas que vão nos aproximar dele, nos fazer crescer e nos fazer felizes. Ele quer nos dar paz, alegria, sabedoria, amor, perdão, salvação e muito mais. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Salmo 37, 5. O terceiro conselho que Davi nos dá é entregar o nosso caminho ao Senhor. Isso significa que devemos reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida, e submeter os nossos planos, projetos e sonhos à sua direção. Devemos consultar a Deus antes de tomar decisões, e seguir os seus conselhos, que estão na sua palavra e na sua voz. Quando entregamos o nosso caminho ao Senhor, Ele nos promete agir em nosso favor. Isso significa que Ele vai nos guiar, nos proteger, nos corrigir, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Deus é fiel, e Ele cumpre as suas promessas. Ele não nos abandona, nem nos decepciona. Ele é o nosso Pai, o nosso amigo e o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo. O Salmo 37 nos ensina a confiar em Deus e a fazer o bem, mesmo quando vemos os ímpios prosperarem e os justos sofrerem. Davi nos mostra que Deus tem um plano para os seus filhos, e que eles receberão a terra por herança, enquanto os ímpios serão destruídos. Para vivermos essa realidade, precisamos seguir os conselhos de Davi, confiar no Senhor e fazer o bem, deleitar-nos no Senhor, e entregar o nosso caminho ao Senhor. Assim, experimentaremos as bênçãos de Deus nesta vida e na eternidade. Que Deus nos ajude a viver de acordo com a sua palavra, e a esperar com paciência pelo seu tempo. Em nome de Jesus, amém.